Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Que o Senhor, mais uma vez, aplique a sua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus bendito, soberano, criador, sustentador, consumador de todas as coisas, Deus que transcende a nós pela grandeza e majestade e poder, mas também que emana e se relaciona conosco através de Cristo, o nosso Salvador. E este Deus que é distante de nós pelo que é, mas presente no meio de nós pelo que faz, através da salvação, pedimos, ó Deus, que fale e continue a falar aos nossos corações com a tua palavra, acompanhada pela ação do teu Santo Espírito, que nós precisamos e dependemos do seu auxílio pela nossa fraqueza, pela nossa ignorância, pela nossa corrupção. Pedimos, ó Deus, que nos auxilie por meio do teu Espírito. E que também a tua palavra, ó Deus, seja abundantemente aplicada, derramada em nossos corações, para produzir santidade, para produzir instrumentalidade, capacitação, bênção, graça nos nossos corações, para que possamos abundar em toda a obediência, amor, serviço ao Senhor, que sejamos frutíferos em Cristo por meio da tua palavra e da ação poderosa do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê graça nesta hora, que o Senhor seja glorificado através da exposição fiel da tua palavra e da observação de todos nós com reverência, que possamos santificar o nome do Senhor, ouvindo de bom grado e corretamente, com toda reverência e tremor, a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, os relatos que nós encontramos nas duas epístolas de Paulo a Timóteo e também Tito, aquilo que é relatado pelo apóstolo Paulo, os eventos, as situações que ocorreram, nós não encontramos no livro de Atos. Lucas não fala destas coisas, e isso indica que esses eventos relatados, esses acontecimentos que o apóstolo Paulo trata nestas duas epístolas, e também a terceira epístola, que é a de Tito, isso indica, confirmado de alguma forma pela tradição cristã dos primeiros séculos, que esses eventos ocorreram logo após a prisão do apóstolo Paulo, ou durante essa prisão, ou depois, porque Lucas termina o livro de Atos dizendo que Paulo foi levado para Roma e ficou preso em uma prisão domiciliar, ficou retido em uma prisão, em uma casa, guardado pela guarda romana, pelos guardas romanos. E segundo a tradição cristã, e pelos indícios daquilo que é escrito pelo apóstolo Paulo nestas cartas, isso indica que o apóstolo Paulo provavelmente escreveu a primeira epístola de Timóteo e Tito quando ele foi solto. Tudo indica que tempos depois o apóstolo Paulo vai ser solto e passa aproximadamente 2 anos, onde ele vai empreender uma última viagem missionária, em que ele provavelmente chega à Espanha, que ele tanto falou do desejo de estar na Espanha, de pregar o evangelho na Espanha, e provavelmente ele consegue fazer isso.
Porém, há um detalhe, que nessa viagem o apóstolo Paulo não está acompanhado de Timóteo. Isso é muito significativo, porque desde o fim da primeira viagem e o início da segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passa a ter integrado a sua equipe, a sua comissão missionária, Timóteo, que se tornara um grande discípulo, irmão em Cristo, colega de ministério e amigo, um próximo amigo do apóstolo Paulo. E agora ele empreende esta última viagem e envia, como nós já vimos na primeira carta, ele envia Timóteo para Éfeso e provavelmente para as demais igrejas das redondezas, para solidificar, para confirmar, para afirmar estas igrejas com a eleição, a instrução de eleição de ministros, a orientação apostólica a respeito da organização e da estruturação da igreja, em cima da tradição que está sendo estabelecida pelos apóstolos, pelo modelo já iniciado em Jerusalém, como já falamos. E agora, o apóstolo Paulo, depois deste período, ele volta a ser preso. Segundo a tradição cristã, com a ascensão de Nero ao Império Romano, ao trono de Roma, com a chegada de Nero ao poder, os cristãos sofrem uma grande perseguição. E nesta leva, o apóstolo Paulo é preso novamente e, segundo a tradição cristã, não mais sai desta prisão. Agora, não mais uma prisão domiciliar, mas uma prisão em alguma cadeia romana. E lá diz a tradição cristã que o apóstolo Paulo é morto, é decapitado, se torna um mártir do cristianismo. É morto por Nero, pela ordem de Nero, em uma prisão romana. E tudo indica que nesta prisão, nesta última prisão do apóstolo Paulo, neste último momento de sua vida, que ele escreve a segunda carta a Timóteo. E nesta carta, nós já vamos perceber a fala do servo do Senhor, de alguém que já está sentindo o fim da sua vida, o peso desta realidade, mas também a experiência de uma caminhada cristã, de uma vida ministerial, do serviço ao Senhor, da maturidade da ação do Espírito Santo em seu coração, preparando para o que está por enfrentar por último em sua vida. E nesses indicativos nós percebemos que o apóstolo Paulo, nesta carta, ele vai descrever um pouco as lutas que ele está enfrentando, mas também encorajar Timóteo, encorajar os ministros, encorajar os crentes, para que vejam no apóstolo Paulo um exemplo da graça de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus, da graça e da misericórdia de Deus sustentando a sua vida, e que eles se sintam encorajados a buscar esta graça e manter-se fiéis ao Senhor e ao serviço ao Senhor. Que não se desanimem ao ver o que está acontecendo com o apóstolo Paulo, mas que se sintam encorajados em ver como a graça de Deus se manifesta nele e através dele. Então ele começa a carta, é por isso que nós percebemos que, apesar da carta ser considerada uma carta pessoal, endereçada especificamente ao indivíduo, ela não tem o objetivo de ser apenas uma carta pessoal, mas a partir de uma carta pessoal, ser uma carta à igreja, ser uma palavra à igreja do Senhor, ser uma palavra autoritativa, inspirada para instruir os ministros, os crentes de um modo geral, como eles devem buscar encorajamento para enfrentar os desafios, as dificuldades da caminhada de fé e da caminhada ministerial, do serviço ao Senhor. Então, com isso, meus irmãos, nós percebemos que a segunda carta, ela não tem tanto um tom de instrução pastoral quanto a organização, quanto a natureza do ministério, quanto aos efeitos de edificação do ministério, mas ela é um encorajamento para a fé e para a vida ministerial da igreja. É uma palavra de renovo, de encorajamento, frente aos desafios, às dificuldades. Então, com isso,
Nós seremos conduzidos nessa exposição pelo tema Os Desafios que Enfrentam os Ministros de Cristo. Nós vamos pensar sobre como nós devemos ser ou buscar encorajamento diante dos desafios que enfrentam os ministros. Por que isso é relevante para mim como um crente se eu não for um ministro? Primeiro, pelas implicações que já colocamos aqui sobre a importância que o Senhor atrela aos ministros colocados na igreja para a edificação da igreja. A importância de orarmos, de cooperarmos e de entendermos a natureza dos ministérios, dos ministros que Deus colocou, para a minha edificação como crente, para a edificação do corpo de Cristo de um modo geral. E também sermos nós encorajadores, ajudadores, cooperadores dos nossos ministros para o serviço e a obra do Senhor. Então, os desafios que enfrentam os ministros de Cristo, nós queremos nesta manhã, nesses primeiros versículos, pensarmos a respeito da introdução de Paulo, onde ele fala dos seus desafios. Mesmo que rapidamente, o apóstolo fala dos seus desafios em caminhada de fé e ministerial. Então, mas nessa fala, ele diz para nós, ele mostra para nós como ele buscou encorajamento. Como que o apóstolo buscou encorajamento para o renovo de sua fé, de seu ânimo ministerial, mesmo diante de grandes desafios. Então, queremos pensar neste texto específico sobre como nós devemos buscar encorajamento diante dos desafios da caminhada de fé ministerial. Buscando encorajamento diante dos desafios da caminhada de fé e ministerial. Primeiro, o apóstolo Paulo mostra para nós que nós, assim como ele, encontramos encorajamento no chamado gracioso de Deus em Cristo. Pensando e refletindo sobre a natureza do chamado de Deus. E esse chamado envolve, primeiramente, a fé salvadora, por conseguinte, um chamado de serviço. Como consequência, o apóstolo Paulo fala de seu apostolado. Mas queremos pensar exatamente como encontrar encorajamento para a nossa caminhada cristã, renovando a nossa consciência sobre o chamado de Deus, a vocação em Cristo. Vejam os versículos 1 e 2, como o apóstolo Paulo apresenta seu encorajamento pessoal sobre o que está dominando sua mente, o que ele está refletindo, o que ele está meditando, o que está dominando o seu coração e sua mente nesse momento. Vejam comigo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para entendermos que Paulo não está simplesmente fazendo uma saudação, ele está também expondo a sua alma, expressando o seu coração. Nós precisamos olhar para algumas informações importantes que Paulo dá nesta carta. Ele vai falar de 3 coisas específicas que ele está enfrentando, que mostra para nós que a sua alma está sofrendo uma profunda pressão. Há uma grande pressão sobre o coração, sobre a alma do apóstolo Paulo. Ele está diante de um grande dilema, de uma grande pressão emocional sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Porque ele está lidando com 3 coisas muito importantes e pesadas. Primeiro, no versículo 8, ele vai dizer que ele está preso. Veja, diz que Timóteo não fique desanimado e nem se envergonhe de estar tendo contato com esse que está encarcerado, preso. A prisão agora, diferente do que aconteceu na primeira prisão, que Paulo estava em uma casa alugada por ele, com uma certa flexibilidade da guarda romana, permitindo que amigos lhe visitem, que irmãos em Cristo possam encorajá-lo, inclusive tendo acesso a Onésimo, que ouviu o evangelho e se converteu.
voltou para Filemon, recomendado por Paulo naquela belíssima carta a Filemon. Amigos, irmãos, orando com Paulo, visitando Paulo, levando e trazendo informações da igreja, das igrejas dos irmãos, levando doações, ajuda material para o apóstolo Paulo, há um conforto, há um auxílio de alguma forma, e a pressão desta prisão, as dores e o sofrimento desta prisão foram de alguma forma suavizadas com esta graça, com esta providência, com esta flexibilidade. Agora tudo indica que Paulo está em uma prisão, recolhido, com limitação de visitas, com a guarda sendo mais dura, inflexível, com orientações mais pesadas a respeito de sua reclusão, talvez pesando sobre ele acusações graves, como pregador do evangelho. Mas o que a gente percebe é que o apóstolo Paulo fala dessa realidade sem muito pesar, mas percebemos que ele está lidando com algo que é de uma fonte de produzir grande peso. Então ele está falando que ele está preso. No versículo 15 ele diz que foi abandonado pelos próximos. Veja o versículo 15. Timóteo está ciente de que todos os dias, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles ele cita Fígelo e Hermógenes. Paulo não só está preso, como viu algumas pessoas ficarem com medo de lhe dar apoio, com medo da repressão, com medo da perseguição. Alguns irmãos, algumas pessoas próximas deixaram o apóstolo Paulo sozinho, fugiram, se esconderam ao ver a sua prisão, provavelmente ao ver a guarda de Nero chegar para prendê-lo, deixando-o sozinho, abandonando. E ele diz como isso era algo pesaroso, como ele foi abandonado por vários irmãos, e cita dois, talvez estes tenha produzido uma grande decepção ao apóstolo Paulo, pela tamanha covardia, no sentido de deixá-lo totalmente sozinho e abandonado. Então ele está preso, passando pela decepção de ser abandonado pelos irmãos, mas ele também fala de algo muito interessante no capítulo 4, que ele tem a certeza de que aqueles serão os seus últimos dias de vida. Quanto a mim, versículo 6, estou certo que já estou oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está ciente de que a morte está perto, de que a sua vida ministerial, sua carreira cristã está chegando ao fim. Ele parece estar sendo confortado pelo Espírito Santo com a certeza de que aqueles seriam os últimos dias da sua vida. A morte é iminente, é certa. Agora perceba como o apóstolo Paulo fala dessas coisas pesadas. Prisão, cesseamento de sua liberdade, decepção, abandono dos irmãos e dos amigos, a iminência da morte, o sentimento de que a morte está às portas. Como ele lida com tudo isso? Ele começa dizendo o que está dominando o seu coração. Onde ele buscou encorajamento para não se deixar sucumbir pelos sentimentos depressivos, destruidores, desanimadores, que todas essas coisas naturalmente produzem em nós. Veja como é que ele diz. Tem 3 coisas interessantes nessa introdução de Paulo. Primeiro, a gente percebe que o epicentro da informação não é o que está no início, mas no meio mesmo. Veja que ele vai dizer do seu apostolado, mas o seu apostolado atrelado à promessa da vida, e por conseguinte, esta promessa da vida está atrelada à graça, misericórdia e paz. O que a gente percebe é que Paulo está dizendo assim: Timóteo, lembra como eu estou me lembrando de qual foi o chamado, a vocação de Deus, para que Deus nos chamou. E aí ele explica isso no versículo 9, que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos presentes. Paulo diz: eu recordo que Deus me chamou para receber a vida em Cristo, em primeiro momento. Por isso ele faz referência à promessa da vida. Ele volta para os primórdios, onde o Senhor prometera a vida eterna em Gênesis 3,15. Ele volta para todo aquele processo em que a promessa de redenção foi dada ao longo da revelação, ao longo da renovação, da revelação e renovação do pacto, da aliança, do pacto da graça, de como Deus, ao longo da história de Israel, foi renovando, confirmando a promessa de salvação, de vida, vida plena, e que ela se revelou em Cristo, e que ela se revelou pessoalmente pela fé. Então ele diz: eu que fui chamado para receber a confirmação das promessas de Deus, da vida que Deus prometeu, da vida que destrói o pecado, da vida que dá a plenitude e o gozo da relação com Deus, da vida que traz as bênçãos infindas do Senhor, da vida em seu sentido pleno, fomos chamados para receber vida. Aquela vida da qual Jesus disse que dava em abundante, que veio trazer a vida verdadeira, plena. Então ele diz: a primeira coisa que eu faço é renovar a minha consciência de que o Senhor me chamou para a vida. Eu já tenho a vida em Cristo pulsando em mim, e ela é só crescente em mim. A vida de Cristo já está em mim, e ela se revelará plena apenas, de plenitude apenas, mas eu já tenho a vida em Cristo. A salvação, a certeza da vida eterna, da vitória sobre o pecado, sobre a morte. Então ele diz: olha, eu renovo a minha consciência na certeza da natureza da vocação. Deus me chamou para receber a vida em Cristo. Então, nada que aconteça ao meu redor, ou sobre mim, em mim, muda essa realidade ou tira de mim. Por isso que em Romanos capítulo 8 ele vai dizer assim: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Quem pode nos tirar desta vida? Aí ele bota todos os inimigos, todos os ataques. Ele disse: em todas essas coisas somos mais que vencedores, estamos firmes nele. Então ele diz: eu renovo a minha consciência na certeza da natureza da vocação, do chamado. Deus me chamou pela fé para eu receber a vida que Cristo conquistou para mim. Essa vida plena, verdadeira. Então, olhando para essa vida que eu tenho, eu não me atemorizo com o sofrimento, com a dor, com a prisão, com a perseguição, com a decepção. Elas me atingem, mas não podem me abater, não podem me destruir, porque o que é de mais importante eu já tenho, a vida plena em Cristo. Então, esta vida em Cristo, atrelada a ela, a vida que eu recebi em Cristo, Deus, pela sua graça, me outorgou ministério. Me chamou como uma pessoa que recebeu a vida em Cristo para servir com esta vida. É tão interessante que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, comparando ao que acontecia no sacrifício de animais, em que um animal precisava morrer para que sua morte fosse a simbologia da vida sendo ofertada a Deus para aplacar a sua ira pela satisfação de sua justiça, para libertar pecadores, para salvar pecadores, o sacrifício de uma vida inocente em favor de pecadores, apontando para Cristo. Paulo disse assim, que nós devemos renovar a nossa mente, na certeza do que o Senhor é e fez por nós, não nos conformando com o mundo, mas renovando a nossa mente, que é o nosso culto racional, a consciência. E nessa consciência do que nós recebemos em Cristo, ele diz, e então possamos oferecer um culto vivo, renovar a nossa consciência, que é o nosso culto racional, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo. Olha a linguagem de Paulo: oferenda de sacrifício vivo. O Antigo Testamento era oferenda de sacrifício morto. O bicho tinha que ser morto e ofertado. Agora ele está dizendo, o cordeiro que foi morto me deu vida. Aí eu pego essa vida e consagro ao Senhor. E eu ofereço. Culto a eu dizendo, Deus, essa vida que o Senhor me deu não é para mim mesmo. É para te servir. Como Paulo disse, a vida que agora tenho não é para mim mesmo.
Então eu não me importo se eu sofrer por este que me deu vida. Eu não me importo se eu passar dificuldades por esse que me deu a vida. Eu não me importo se eu for preso por causa desse que me deu a vida. Eu não me importo se eu estiver perto da morte, se eu tenho esse que me deu vida. Essa é a ideia de Paulo. Então ele diz assim, eu tenho vida em Cristo. E atrelado a essa vida, ele me deu, pela sua graça e bondade, serviço. Me chamou para servir. Porque ele quis, ele me fez apóstolo. Ele me deu o serviço. Então, apóstolo de Jesus, em conformidade com a vida. Então, a fé me une a Cristo para receber a vida em Cristo. E essa vida não é ociosa, não é improdutiva, não é preguiçosa, não é acomodada, não é covarde. É uma vida para ser gastada, para ser ameaçada, em nome de Jesus. Para ele, por causa dele. Essa é a ideia de Paulo. Atrelado a esta vida, recebi um ministério, apostolado, mostrando a autoridade do porquê ele está escrevendo e falando essas coisas. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade dele, que me deu a vida, e essa vida para ser gastada como um apóstolo. Então ele diz, essa é a natureza de minha vocação. Agora, o que sustenta tudo isso é a tríade da bênção de Deus. Se nós podemos falar da tríade do testemunho cristão, que é muito conhecido, que a fé, que o cristianismo se mostra, se revela na tríade da fé, do amor e da esperança. Fé, amor e esperança é a tríade do cristianismo, é o testemunho cristão. Como é que eu provo que eu sou cristão? Fé cristã. Como é que eu provo que eu sou cristão? Amor cristão. Como é que eu provo que eu sou cristão? Esperança cristã. Fé, amor e esperança. Paulo renova isso em 1 Tessalonicenses. Ele diz que a fé dos Tessalonicenses, o amor em Cristo dos Tessalonicenses, a esperança em Cristo dos Tessalonicenses confirmava a eleição deles. Fé, amor e esperança é a tríade do testemunho cristão. Porém, eu me torno cristão pela tríade da bênção. Qual é a tríade da bênção? Graça, misericórdia e paz. Paulo fala isso em Romanos, quando ele diz que pela graça nós somos salvos, reforçando isso em Efésios. Ou seja, foi Deus que quis nos dar este presente, é favor divino. Então, por graça eu sou escolhido, por graça Cristo morre por mim, por graça eu sou chamado para receber esta salvação, e por graça eu sou sustentado nesta fé que me uniu a Cristo. Por misericórdia fui livre do inferno. Por misericórdia Deus remove de mim as consequências do pecado que eu ainda cometo. Por misericórdia Deus não me trata segundo os méritos de meus pecados, mas segundo a graça e a obra em Cristo Jesus. Por misericórdia Deus não nos dá o que merecemos, e por graça nos dá o que Cristo conquistou para nós. O que nós merecemos, ele é tirado pela misericórdia e nos dá aquilo que nós não merecemos por graça. Então, aí ele diz assim, Timóteo, que esta graça que nos salvou, nos chamou, permaneça em mim e em ti. Que a misericórdia de Deus que nos livrou do inferno e nos livra do pecado, tem livramento maior do que Deus nos livrar do pecado e da sua ira? Essa é a ideia de Paulo. Se este que me livrou do inferno, se este que me livrou das mãos dos meus reais e destruidores inimigos, me permite passar pelo sofrimento e pelas dificuldades, para me forjar, para me moldar aquilo que ele me chamou para ser, para que a vida dele se manifeste abundante em mim, ora, por que eu vou me desanimar com isso? Então ele diz que a graça, a misericórdia e a paz, o favor, a compaixão de Deus e a presença alentadora, confortadora, pacificadora de Deus. A paz aí é a serenidade de um coração descansado na presença e nas certezas que Deus nos dá em Cristo. Por isso que Paulo está tranquilo e sereno, renovado em sua consciência da natureza do chamado, das consequências deste chamado e das bênçãos atreladas a este chamado. Graça, misericórdia e paz. Ele tem ainda à sua disposição este derramar renovador contínuo de graça.
do favor, do presente de Deus, da dádiva de Deus, do auxílio de Deus, da ajuda de Deus, da misericórdia e da compaixão do Senhor, nos perdoando, nos suportando, nos dando perdão, da paz que vem ao nosso coração diante das tribulações, da dificuldade, para a gente ter serenidade, domínio próprio, paciência, tranquilidade, que continua sendo dado. Por isso que Paulo fala dessas coisas serem ainda buscadas. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, coloquemos diante de Deus todas as nossas preocupações, e a paz que excede todo entendimento inundará nosso coração, a nossa alma. É isso que ele está falando. Que esta graça foi derramada inicialmente pelo chamado do Evangelho, e continua à nossa disposição. Por isso que ele diz, Timóteo, graça, mais graça para você, mais misericórdia para você, mais paz para você, porque eu tenho buscado do Senhor graça, misericórdia e paz. Por isso que o início desta carta, ela é extremamente encorajadora, porque ela está falando de alguém que está sendo encorajado no uso dos meios de graça, na renovação de sua consciência, do que é ser um cristão. Chamado pela fé em Cristo, feito servo do Senhor em Cristo, alvo da bênção especial do Senhor, graça, misericórdia e paz. Então o apóstolo Paulo, depois de mostrar, de iniciar que o seu encorajamento estava relacionado à renovação da convicção do chamado de Deus, ele continua agora mostrando que, assim como ele, nós encontramos encorajamento também, além de renovar nossa consciência quanto à natureza de nosso chamado pela fé em Cristo, nós encontramos encorajamento na oração e na gratidão. Essas duas coisas, meus irmãos, importantíssimas e muito negligenciadas por nós, crentes em Jesus Cristo. Mas se você olhar para o testemunho do apóstolo Paulo, do próprio Jesus Cristo, dos servos do Senhor, dos cristãos que nos deixaram exemplo de vida, de fé, estes homens sempre foram homens que a gratidão a Deus, a humildade e a oração estavam presentes. Não existe crescimento espiritual, não existe encorajamento diante das ameaças contra a nossa fé, dos desafios, se nós não orarmos e não exercitarmos gratidão a Deus. Veja, isso parece ser uma coisa simples, mas parece ser simples porque a gente mecaniza a oração e banaliza a gratidão, como fazem os ímpios. Obrigado sem saber o que isso significa. Graças a Deus sem nem temer a Deus. Fazem destas coisas chavão, fazem destas coisas fórmulas mágicas, como se repetir trouxesse poder. Mas sem fé, sem entendimento correto, isso é banalização, desrespeito e profanação das coisas santas. Veja como o apóstolo Paulo coloca rápido, em outros textos ele se aprofunda mais nesses temas, mas veja como ele fala rapidamente, mas com muito significativo, com muita significação, a respeito de oração e de gratidão. Veja versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é tão interessante que ele vai simplesmente dizer assim, eu dou graças a Deus. Em outra passagem, o apóstolo Paulo fala de muitas vantagens que ele tinha como homem, de muitas vantagens que ele tinha como judeu, de muitos privilégios que ele tinha como judeu. Mas ele vai dizer que quando ele entendeu Cristo, quando ele conheceu a graça de Deus em Cristo, ele refutou, ele reputou e considerou todas as suas vantagens humanas como trapos de imundícia, como lixo, como nada comparado a Cristo. Ele diz que ao entender a sublimidade de Cristo, ele percebeu que mesmo tendo uma série de vantagens humanas, ele era espiritualmente pobre, carente, necessitado da graça de Deus que verdadeiramente enriquece, enobrece e dignifica o homem. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo disse, se algum ser humano pode contar vantagens como ser humano, eu posso. E eu lhe dou várias. Até como cristão ele diz isso.
Porém ele disse, mas quando eu olho para o que eu sou espiritualmente falando, aí vê a indignidade da qual Cristo falou no Sermão do Monte, que a primeira virtuosidade do verdadeiro filho do reino era reconhecer pobreza. Bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que percebem que são necessitados, carentes de graça, carentes da obra de Deus, carentes de salvação, carentes da misericórdia e da graça de Deus. São pobres, não podem oferecer nenhuma obra, não podem oferecer nenhum bem, nenhuma ação, nenhuma virtude, nenhum valor intrínseco à sua natureza, nada produzido por justiça pessoal. Somos pobres. Ser crente de verdade é reconhecer primeiro que Deus nos encontrou pobres, miseráveis, e que pela graça fomos enriquecidos. Meus irmãos, jamais seremos gratos a Deus pela salvação se não entendermos a nossa miséria de depravação total. Se não entendermos a miséria que nós pertencíamos fora de Cristo, jamais seremos gratos de verdade. Gratidão é reconhecimento de favor. Gratidão é reconhecer que alguém nos deu algo que não tínhamos, nos ajudou em algo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Fomos ajudados, fomos supridos em necessidade, carência, dependência. Isso nos expõe, nos humilha, nos abate. Por isso que a nossa prática de gratidão, ela é falsa, ela é hipócrita. Porque não reconhecemos realmente fragilidade e necessidade. Falamos muitas vezes por uma questão apenas de educação e relacionamento social, mas não reconhecemos verdadeiramente miséria. É tanto que o que nós trabalhamos é para esconder fragilidades, para não depender de ninguém. E quando pedimos com arrogância, com soberba, a ponto de não termos paciência nem de esperar o tempo e o modo do outro nos ajudar. Somos arrogantes, soberbos, presunçosos, tendentes à autossuficiência, sermos completos em nós mesmos, deuses para nós mesmos. Por isso que o Evangelho precisa nos alcançar. Então quando Paulo diz assim, eu dou graças a Deus, mas onde é que ele está? Ele está preso, sem liberdade, abandonado pelos irmãos, sofrendo a decepção da hipocrisia dos irmãos que lhe abandonou, de ser deixado sozinho, de estar injustamente preso porque estava pregando o Evangelho. Isso não é crime? E de saber que Nero deseja matá-lo. Agradecer o quê? Agradecer o quê? Você pode olhar para você assim e dizer, se eu estiver desempregado, passando dificuldade, as portas todas fechadas, às vezes até passando fome, e vendo que nem minha família e meus irmãos me apoiam, eu tenho alguma coisa para agradecer a Deus? Eu vou dizer para Deus, obrigado, Senhor. Pelo quê? Pergunte a Paulo, o que é que ele está agradecendo? Se ele é sadomasoquista? Se ele é um lunático, um louco? Ele está agradecendo exatamente porque até este sofrimento que ele está passando, ele merece. E este sofrimento não pode se comparar, e ele fala isso em Romanos, que a glória que há de ser revelada não pode ser comparada com os sofrimentos da vida presente. Olha, ele já fala de uma glória que está e que há de se revelar plena. Ele diz assim, o que eu já tenho em Cristo não pode ser comparado com o que é tirado de mim, porque o pouco que eu tenho sem merecer, mas em Cristo eu não tenho pouco. Olha, o homem deveria agradecer por estar vivo. Já falei isso aqui várias vezes. O pecado me coloca a humanidade merecedora de ser destruída imediatamente. Deus dá vida, respiração, como Paulo diz em Atos 17 para os ímpios. Eles pensam, produzem arte, fazem coisas que usam contra Deus, blasfemam contra o Senhor, atribuem a falsos deuses, blasfemam e zombam do nome do Senhor, e Deus continua dando vida, respiração, providência diária, prosperidade material, permitindo que eles tenham família, que eles tenham momentos de alegria, de prazer, de realização.
consiga construir a sua vida até templos para deuses falsos, tudo sobre as custas de Deus, como o marido bancando o adultério de sua esposa e vice-versa. Os ímpios deveriam ser gratos pela vida que eles nem merecem ter. E nós cristãos não só temos a vida no sentido natural de preservação, temos a vida em Cristo, que é disso que Paulo está falando. Eu tenho a vida em Cristo, então eu só tenho motivos para agradecer, mesmo tendo sido tirada a minha liberdade, mesmo sendo tirado o apoio das pessoas, mesmo vendo a decepção, mesmo sofrendo e sabendo que eu estou ameaçado de morte, eu só tenho que agradecer a Deus, porque o que realmente vale a pena e permanece, eu já tenho, porque tudo isso passa. O que realmente vale a pena e é permanente, eu já tenho, isso não pode ser removido de mim. A graça de Deus que salva, a misericórdia de Deus que sustenta, a paz de Deus que dá serenidade no turbilhão de sofrimentos e problemas. Isso é impagável, isso é incomparável. E a vida plena em Cristo, a vida eterna em Cristo, então ele diz assim, eu só tenho a agradecer, porque o que eu estou sofrendo também é consequência pelo fato do que eu sou e tenho em Cristo. Realmente. Olha que encorajamento fantástico. Eu dou graças a Deus. Agora, por que ele está dando graça? Agora veja, eu dou graças a Deus porque eu o sirvo desde os meus antepassados. Eu tenho consciência tranquila de que eu estou em uma relação correta com Deus. Por que Paulo está falando isso? Porque uma das acusações vem dos judeus que estão dizendo que o apóstolo Paulo merece mesmo essa prisão, porque ele é um traidor do judaísmo. Paulo foi muito acusado pelos judeus de ser um subversivo, de por ter abraçado o cristianismo, ter rompido com as tradições judaicas, perverter a religião judaica, dizendo que o judaísmo apontava para o cristianismo, que Jesus é o Messias. Ele é acusado de ser um subvertor, de ser alguém que estava deturpando, e era um apóstata da lei de Moisés. Paulo sofre todas essas acusações. Ele está dizendo assim, a fé que tenho em Cristo, a vida que tenho com Deus, o serviço com o Senhor, me coloca em plena convicção, em plena conexão com os meus irmãos do passado, com os verdadeiros judeus crentes do passado. Os meus antepassados, ele está falando dos verdadeiros patriarcas, do pai do judaísmo, aqueles que o Senhor deu e renovou a aliança, o pacto da graça, que Paulo diz que são todos os filhos de Abraão pela fé. Ele diz, me acusam de ser um pervertor da fé judaica, de ser um deturpador do judaísmo, um apóstata de Moisés. Eu tenho plena consciência de que Deus, que eu sirvo agora de maneira correta a Deus, em plena conexão com os meus irmãos do passado, com os crentes do passado, que creram em Cristo, que creram nas promessas de Deus, que creram no verdadeiro judaísmo, que creram no que a lei realmente ensina. Paulo está dizendo assim, eu faço parte do povo da história, do verdadeiro povo de Deus. Olha que renovação de consciência fantástica. E assim, eu estou em paz, na certeza de que a fé que agora tenho em Cristo me coloca dentro do povo de Deus, me coloca realmente como parte da igreja, do povo escolhido de Deus. Ponto, isso aí é suficiente. Com a minha consciência tranquila, eu dou graças por isso, porque Deus pacificou a minha consciência, me deu a paz da certeza de que eu estou servindo agora corretamente a Ele. Paulo está falando, aqui é um homem que serviu a Deus como um judeu, como um fariseu. E ele reconhece que ele servia como um ignorante. Ele servia como um idólatra, como alguém que realmente não conhecia Deus, não agradava a Deus. Agora em Cristo, eu sirvo verdadeiramente a Deus. Então isso é a minha paz. A certeza de estar no centro da vontade de Deus pacifica o coração do crente diante de qualquer dilema, diante de qualquer dificuldade. Essa é a ideia. Então eu dou graças pela certeza que Ele me dá em Cristo,
e oro. Então ele agradece a Deus pelo que ele tem em Cristo. Cultiva essa gratidão diuturnamente, mesmo preso. Meus irmãos, a gratidão é um grande antídoto contra a pecaminosidade do nosso coração, principalmente a murmuração, principalmente a rebeldia, a insatisfação diante dos problemas e das dificuldades. Se nós fôssemos mais gratos a Deus, certamente nós seríamos espiritualmente mais maduros, mais produtivos, mais dispostos. Olhamos muito para as circunstâncias e as coisas que Deus, pela sua providência, permite ser tirado de nós e esquecemos aquilo que realmente está em nós, aquilo que realmente é dado a nós, aquilo que realmente faz sentido e diferença em nós. Então ele diz: eu dou graças pela consciência de que eu sou um servo aprovado por causa de Deus em Cristo. Mas eu oro pela minha vida, eu oro todos os dias, por mim, pelas pessoas. Eu disse: Timóteo, eu oro por mim, eu oro por você. Eu oro todos os dias, noite e dia. O que é que eu estou fazendo preso? Reclamando, questionando, deprimido? Paulo disse: não, eu estou agradecendo a Deus pelo que eu tenho em Cristo e porque eu estou sofrendo por causa dele. Mas eu também gasto meu tempo orando, pedindo por mim, pelas pessoas, especialmente por você. Oro dia e noite. A oração nos humilha, nos abate, nos coloca em dependência com o Senhor, expressa a nossa alma carente. Enquanto a gratidão reconhece o que recebeu, a oração é o reconhecimento de que eu preciso continuar recebendo. A gratidão é eu reconhecendo o que eu recebo todos os dias, e eu continuo orando, dizendo: mas eu preciso e continuo precisando da graça. Eu, meus irmãos, a igreja do Senhor. Por isso que nós nunca deixaremos de orar enquanto estivermos aqui. Quando é que a gente deixa de precisar de Deus? Quando é que a gente deixa de precisar? Essa é a nossa arrogância. A gente para de agradecer e para de orar, porque fica decepcionado ou insatisfeito, ou então autossuficiente ou cansado de pedir aquilo que não chega, mas se esquece que eu peço não porque eu sou obrigado a ser atendido, Deus é obrigado a me atender, eu tenho poder de exigir que Ele me atenda, não. Eu sou obrigado a expressar minha dependência e reconhecimento e confiança em Deus, e Ele, por sua graça, me atende. Eu sou obrigado a mostrar onde está a minha esperança. Essa é a ideia de Paulo. Por isso que eu estou aqui preso, mas eu oro todos os dias, por mim, por vocês, porque eu dependo do Senhor. Já sou grato pelo que tenho, mas eu preciso e continuo precisando de uma graça que me sustenta, que sustenta a minha fé, sustenta aquilo que é realmente importante. Então, Paulo diz que tanto ele como nós encontramos encorajamento na oração, na gratidão. Você é grato ao Senhor, meu irmão, pelo que você já é e tem? Você ora como quem precisa de que a graça todos os dias se manifeste na sua vida? Ou você ora apenas como um pedinte arrogante e soberbo? Paulo disse: eu oro todos os dias, expressando gratidão e expressando necessidade. Mas por fim ele diz que também, assim como ele, nós encontramos encorajamento, meditando nas boas experiências e oportunidades que a graça de Deus nos proporciona. Mesmo diante desses desafios, eles são boas experiências e oportunidades. É assim que Paulo luta contra o abatimento que essas coisas podem produzir no seu coração. Veja, versículo 4 e 5. Lembrando das tuas lágrimas, ele disse: eu oro por ti todos os dias, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Veja que coisa interessante. Paulo diz que está lembrando de Timóteo. Por quê? Porque diante da prisão e da decepção com os irmãos, ele renova sua mente na oportunidade de lembrar
de boas experiências que Deus lhe proporcionou. Ele lembra de Timóteo como alguém que Deus colocou na sua vida. Não só ele. Ele vai falar de um outro irmão como Onesíforo, que ele vai citar posteriormente, dizendo que naquele momento em que todos lhe deixaram, ele demonstrou compaixão, foi procurar onde é que Paulo estava, qual era a prisão romana que ele estava, foi lá saber onde é que ele estava. Aí ele vai dizer que como Deus foi gracioso, movendo essas pessoas, mas ele diz, mas quando eu me lembro de ti, eu renovo a minha alegria, porque eu lembro da nossa experiência. O que Paulo está dizendo com isso? Que Deus, pela sua graça, proporcionou uma experiência de amizade, de um companheiro de caminhada de fé cristã. Timóteo se converteu em Listra quando Paulo, na sua primeira viagem, pregava, provavelmente junto com a sua avó e sua mãe, que Paulo cita com carinho e sempre fala do nome delas, pela proximidade que ele construiu com essa família. Seu pai era grego, não sabemos se aí ele já era morto. E aí Paulo faz referência a elas duas, como quem abraçou primeiro a fé cristã, levaram Timóteo, e Timóteo se tornou discípulo do apóstolo Paulo, companheiro de viagem missionária e um amigo, um caro amigo. Aí Paulo, sabe o que é que ele está lembrando? Ele está lembrando de como Deus, pela sua graça, salvou Timóteo. Ele está lembrando da fé que Deus produziu no coração de Timóteo e os uniu em uma bela amizade em Cristo. De alguém que se tornou um companheiro, essa foi a primeira vez depois que ele se tornou companheiro de viagem missionária que Paulo está sem Timóteo. Mas ele recorda que quando Paulo precisou continuar a viagem, disse, vá para Éfeso, eu preciso de você lá. Alguns acreditam que Timóteo tem uma personalidade mais emotiva, que Timóteo ele era um pouco tímido, que Timóteo era um pouco inseguro. Isso vai ficar indicado de alguma forma no que Paulo diz para ele, que ele não sinta vergonha, que ele não fique com medo, que ele não se sinta desencorajado, porque as pessoas riem de sua pouca idade, menosprezam a sua pouca idade, que testam a sua personalidade por ser um pouco mais calma, tranquila, serena em relação ao apóstolo Paulo, e um pouco tímido e introspectivo, provavelmente esses são traços de sua personalidade. Mas Paulo diz, mas eu lembro no dia que você chorou. Paulo está lembrando de como Timóteo expressou um amor por ele como seu irmão em Cristo. De como ele a sentia estar longe daquele exemplo de fé para ele, aquele encorajador, aquele irmão em Cristo que era um pai para ele, que era um incentivador para ele, que é alguém que gastava tempo para ensinar as coisas de Deus, para orar com ele, por ele, para ensinar o evangelho, para encorajar, falar dos desafios e das dificuldades, mas do prazer, da alegria que tem em servir ao Senhor, do privilégio que é ser um cristão, um servo de Deus, alguém chamado para compartilhar o evangelho, de que sim, encontramos desafios e passamos por decepções, mas Deus coloca pessoas também que permanecem do nosso lado, ou que são levantadas para estar do nosso lado, ou para construir conosco amizades profundas, verdadeiras, reais, companheirismo. Experiência que a gente tem com decepções com pessoas, mas também com alegria em ver pessoas fiéis ao Senhor, servindo ao Senhor, com o mesmo propósito de vida que nós, querendo também honrar o Senhor, viver para a glória de Deus. Paulo não olha para Timóteo como um amigo avarento, ambicioso e mesquinho, mas como um amigo grato a Deus, que não queria amizade como um manipulador, mas amizade como alguém que se encorajava mutuamente na fé, no amor a Deus, no serviço, no comprometimento de servir ao Senhor, se encorajavam, se ajudavam. Meu irmão, como é que você vai se encorajar como um crente se você não gosta da companhia de crente? Os crentes também nos decepcionam. Já falamos da decepção de Paulo com João Marcos, mas o próprio apóstolo Paulo depois resolve a sua diferença com João Marcos e o acolhe.
percebe a fraqueza do seu irmão e o ajuda. No fim desta carta, ele manda chamar João Marcos e diz: ele muito vai me ajudar no ministério. Um desafio também de decepção, um desafio também de lidar com um que era diferente de Timóteo, com uma personalidade diferente da de Timóteo, mas também com um servo do Senhor, também com um crente. Essas duas experiências Paulo fala, de experiências com crentes fracos, de experiências com falsos crentes, mas também de experiências com crentes verdadeiros, fortes e companheiros, amigos como ele. Fiéis ao Senhor, que amadureceram na fé e se ajudaram, de boas amizades também construídas. Ele diz: eu lembro de tuas lágrimas, chorando porque estávamos nos separando. Então eu desejo muito te ver de novo, para ficar alegre. Meus irmãos, olha que encorajamento. Queria muito, estou ansioso, contando as horas para te ver de novo, para me alegrar. Porque eu quero ver um irmão, eu quero ver um companheiro na caminhada de lutas como eu, de fé como eu. Me sentir encorajado. A graça nos proporciona essas experiências, meus irmãos, nos momentos, nas dificuldades. Somos encorajados, como a graça de Deus nos dá a oportunidade de experienciar os desafios das relações humanas. E a igreja é isso, já falamos sobre isso. A graça do Senhor nos transforma, por meio também das nossas relações. Somos forjados num caráter de Cristo, nas relações interpessoais. Nós somos transformados em nosso coração para sermos habilitados para um renovo de relação com Deus e com o irmão. É aqui que estamos construindo a relação para a eternidade, forjado no dia a dia, nas dificuldades, na diferença da personalidade de um para o outro, nos desafios do nível de fé e de maturidade cristã, mas também na complacência, na unidade, naqueles que de alguma forma se identificam conosco, naqueles que de alguma forma demonstram fidelidade, constância, experiência de amizades, que tem uma certa constância, fidelidade, porque é ao Senhor. Nós temos todas essas experiências que a graça de Deus nos proporciona, e não podemos ignorar isso, que as dificuldades servem para nos dar esse tipo de experiência com a graça de Deus. E Paulo diz: eu não estou triste, eu estou ansioso para expressar a minha alegria ao ver-te, porque eu renovo a minha mente ao lembrar da tua sincera amizade, amor e companheirismo na nossa caminhada de fé. Eu lembro de tua fé, eu lembro de como Deus foi gracioso comigo ao me chamar, ao me fazer de mestre do evangelho, pregador, e ao fazer de mim um instrumento para produzir uma fé tão verdadeira, tão fiel em ti. Paulo fica alegre em ver o resultado da obra de Deus por meio dele. Eu tenho falado isso com os presbíteros, com o conselho da igreja. A gente deve orar e chorar por aqueles que abandonam a fé, se afastam da igreja, ou viram as costas para a igreja. Mas nós não devemos viver em função deles. Em termos de ministério, não. Devemos orar. Devemos ter compaixão e pedir que Deus os converta. Mas nosso ministério deve viver em função daqueles que permanecem buscando ao Senhor e a sua graça, caminhando na fé conosco, que dão as mãos a nós e diz: vamos enfrentar as lutas, vamos continuar caminhando com a graça de Deus. É com esses que nos alinhamos para trabalhar, que nos gastamos para forjar, para trabalhar, porque esses vão produzir frutos, e talvez esses frutos de fé possam alcançar aqueles outros. Mas se nós vivemos em função dos que não querem nada, vamos parar e estagnar. Paulo fica triste pelos que viraram as costas. Paulo fica decepcionado com os que lhe abandonaram. Paulo fica decepcionado com os fracos. Mas ele renova seu ânimo ao lembrar dos fiéis, dos amigos, dos irmãos, mesmo fracos, mas que se mantêm firmes e fiéis ao Senhor. E se une a eles dizendo: vamos continuar, vamos seguir,
É assim que nós somos encorajados. Se a gente ficar olhando para as decepções, para os hipócritas, os que nos traem, vivendo em função desses sentimentos produzidos por essas experiências ruins, Paulo disse não, essas experiências ruins em si mesmas servem para entender a multiforme graça de Deus, a providência de Deus, a oportunidade de me firmar naquilo que realmente vale a pena, de cuidar daqueles que continuam sob os meus cuidados como pastor, daqueles que continuam como meus irmãos em Cristo, e continuar orando por aqueles, pregando o evangelho para aqueles, desejando a salvação daqueles, mas não parar, porque o meu ministério não pode viver em função das pessoas, mas de Cristo. Do para que Cristo me chamou, qual é a natureza do meu chamado. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesta sua fala introdutória a Timóteo, mostra como ele está sendo encorajado, e logo depois, nós vamos ver na semana que vem, ele dedica tempo a encorajar Timóteo. Assim como ele buscou encorajamento, ele se preocupa em encorajar o seu irmão a continuar fiel, firme ao Senhor. Mas com essa descrição de seu encorajamento pessoal, o apóstolo Paulo também nos desafia. E também nos faz pensar o que nos encoraja. Melhor, será que estamos buscando encorajamento ou sucumbimos aos desafios e aos sentimentos negativos que as coisas produzem? Ou já cedemos às pressões e nos afastamos do Senhor, da igreja, das coisas do Senhor, da vida devocional, da busca a Deus, do culto, do serviço, achando que basta apenas ser um crente de banco ou um frequentador, quando der, dos cultos, ou um praticador de devocional pessoal em casa, está de bom tamanho. Sem perceber muitas vezes que, em vez de buscar encorajamento para um renovo de fé diante dos desafios, estamos sucumbindo às pressões que decepções produzem, que tentações produzem, que pecado produz, que perseguição do mundo produz, que o secularismo entrando na igreja produz, que a pandemia produziu, acomodando os crentes a culto online, remoto, dizendo que é suficiente. Alguns já acostumados com culto remoto e dando ideias, não, graças a Deus, na nossa igreja, mas em igrejas de que tá bom, fica assim mesmo. A gente ouve tudo aqui, tá tudo beleza, faz o mesmo rito, ora, canta, lê, ouve o sermão, pronto, já tá bom, já servimos a Deus aqui. Meus irmãos, muitas igrejas terão dificuldades de voltar à regularidade. Algumas igrejas continuam com suas portas fechadas, algumas não têm nem ideia se volta. Estou falando de presbiterianos, dizendo que é o novo normal. Você imagina se foi assim que Paulo pensou? Pelo contrário. Ele busca encorajamento para continuar o serviço a Deus, usando todos os recursos a seu favor para não paralisar diante do obstáculo, para não sucumbir e não deixar ser solapada a sua fé, seu compromisso, seu culto, seu serviço a Deus. A não ser que não pensemos que culto é obrigação, que culto público é obrigação, que estar na igreja é obrigação, é dever, que é da natureza da fé lutar para estar junto com meus irmãos. Ah, se assim pensassem os nossos irmãos que se tornaram mártir, nunca teríamos mártir no cristianismo, história de martírio de cristão. Se eles pensassem, Roma proibiu, então não vai ter mais culto público mesmo. Quem é que vai se arriscar a morrer? Vai lá se juntar nas catatumbas, vai para o meio de cemitério, você está louco? Que eu vou me expor para pegar coronavírus só porque o pastor quer que eu vá para a igreja? Claro que não. Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha sinceridade, Deus sabe da minha boa intenção, Deus sabe que é uma circunstância. É mesmo? Ou é uma oportunidade de você experimentar de graça,
de misericórdia, para renovo de coragem, do que realmente vale a pena, do para que você tem vida, para que você recebeu vida, pelo que vale a pena morrer, como diz o presbítero Welton, pelo que vale a pena arriscar morrer. Você busca encorajamento ou você cede a todo desencorajamento? Ou você sucumbe aos sentimentos que lhe arrastam? Sim, a depressão é uma das maiores doenças do nosso século. Mas não só a depressão psicológica, emocional, a espiritual também. John Stott já falava sobre isso. Do esfriamento, do esgotamento, do desânimo, do ser puxado para trás diante das pressões e dizer, eu estou desanimado mesmo, essa circunstância não vai mudar, a igreja cheia de hipócrita, tanta gente, tanta decepção, tanta gente dizendo que é crente, e aí fazendo um monte de bagaceira. Paulo não sucumbiu a isso, graças a Deus. Porque ele buscou encorajamento nas fontes que encorajam. Você tem buscado encorajamento ou sucumbido às pressões? Mas se tem buscado encorajamento, aonde, meu irmão? Onde é que você busca encorajamento? Em qualquer tipo de sermão, pregação? Não é online, é de Deus, pastor. Tem gente que diz que passa o dia todo só ouvindo culto, participando de culto, que sai de um entrando em outro, sai de um entrando em outro, sai de um entrando em outro. Que maravilha. Eu disse, maravilha? Depois você vai ter que fazer uma desintoxicação teológica, espiritual, psicológica, emocional. Além da expulsão de todos os demônios. Eu estou brincando. Realmente é necessário desintoxicar essa mente confusa, cheia de tantos conceitos e ideias, que, no final das contas, ele diz assim, tudo é de Deus ou nada é de Deus. Sei lá, eu só sei que eu tenho ouvido de Deus. Um bocado de coisa de Deus. No final das contas, esse indivíduo que tudo acredita, não acredita em nada. No final das contas, esse coração começa a ser envenenado, intoxicado, desencorajado. Chega um momento que ele não tem qualquer intenção, interesse pelas coisas de Deus. Não é assim. Nós precisamos buscar encorajamento nas fontes que Deus considera fonte de encorajamento, fonte de graça, meio de graça. Temos que buscar encorajamento na renovação de nossa fé, de nossa consciência nas escrituras do que é vocação, do que é fé, do que é chamar de Deus, do que é ser crente. Já falamos sobre isso aqui. Quando Paulo fala em Efésios sobre viver conforme a vocação que fomos chamados, ele está falando da vocação não ministerial, não da vocação de serviço, mas da vocação de fé. Vocação para ser igreja, membro do corpo de Cristo. Entender o que é ser chamado para ser igreja, não consumidor de produto de igreja, não frequentador de culto, mas ofertante de culto, adorador, servo, membro ativo de um organismo vivo, que precisa de presença, contato, relacionamento. Paulo ficou com saudade de ver irmãos que se ajudavam, que se juntavam para produzir comunhão. O que lhe abateu não foi estar preso, foi estar impedido de estar com os irmãos e pregar o evangelho. Não foi ouvir acusações, não foi ser injustiçado ou abandonado, foi não poder estar perto dos seus irmãos, dos seus amigos, de não poder ajudar e encorajar até aqueles que lhe decepcionaram e lhe abandonaram. Foi não poder fazer o serviço para o qual ele foi chamado, foi não poder falar de Cristo. Isso o incomodou. Não foi a morte, não foi a iminência da morte que lhe abateu. Foi a certeza de que estava no fim de seu ministério, do combate estava acabando, o seu tempo de servir estava acabando. Era isso que lhe angustiava, não morrer. A ponto dele dizer em outra carta, que se Deus lhe desse a oportunidade de permanecer vivo para servir mais, ele não sabia se desejava ir logo para o céu ou ficar aqui. Apesar de dizer, lá é muito melhor, mas se ficar aqui, me dará a oportunidade de produzir mais fruto de um servo, de um adorador, eu não sei mais o que eu quero. Isso é encorajamento. Isso é verdadeiro encorajamento de fé.
E onde a gente busca encorajamento? Paulo diz que devemos buscar encorajamento na renovação da convicção de nosso chamado, na oração e na gratidão a Deus, e renovar na comunhão com os nossos irmãos e nas experiências de graça que Deus nos dá. Esse momento que estamos vivendo é uma experiência para nós renovarmos a nossa fé, nosso ânimo, nossa coragem de viver por Cristo, de se expor por Cristo, de servir a Cristo, de morrer, se possível for, por Ele. De fazer de tudo, se preciso for, nos encontrar com os nossos irmãos e reunir em culto, em cemitérios. Não para nos acovardar, não para vivermos a vida toda com medo de morrer, sem se dispor a viver por aquele que verdadeiramente nos deu a vida. Busque encorajamento aí, meu irmão. Aí sim, você será produtivo até no deserto. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Ó Senhor, graças te damos pela tua palavra. E pedimos que o Senhor venha renovar a nossa fé, a convicção de nosso chamado em Cristo, nosso desejo de buscar ao Senhor em oração, de reconhecer que tudo provém de Ti, de sermos gratos por aquilo